Neste episódio, eu congelo o Miguel em carbonite, a Lígia arrisca-se a levar um tiro e o Tiago participa no mais recente crime da máfia italiana. Está lançada a nave espacial. Meninos e meninas, caros ouvintes, bem-vindos a mais um episódio de Nave Espacial. Sei que tiveram saudades, desta vez estou aqui para não dizerem que a culpa é do Gonçalo de não estar cá. Como vingança, fechei o Miguel Morgado na cave, está dentro da cave, dentro do carro, dentro do porta-bagagens, que é para não sair, está fechado as 7 chaves. É uma Miguel Oscar. Exatamente. E desta vez, eu sou o Gonçalo. Eu sou a Lígia. E eu sou o Tiago. Os temas que vos trazemos esta semana são interessantíssimos, apesar de serem só 2. Começamos com uma secção sobre os perdidos e achados, porque não queremos que falte nada a ninguém. Pode ser que um ouvinte tenha sentido a falta de algo, e quem traz o segmento é o nosso amigo Tiago. Grande introdução, Gonçalo. Eu para escolher o tema desta semana tinha 2 opções. Tínhamos o tema, e nenhum dos 2 temas é muito da minha área, portanto, either way ia ser uma escolha um bocado difícil. Peço desculpa pelo anglicismo, não é? Portanto, tinha uma opção que é falar daquele diploma que o governo passou sobre os portos espaciais em Portugal. Esse era o tema sério, era o tema interessante e era o tema que eu, a bem de verdade, devia ter escolhido, mas apareceu este outro tema que é javardo, é desinteressante, mas é javardo, não há outra maneira de dizer, e que, portanto, eu tinha de pegar nisto. E já percebemos que isso é o que gostamos, é os temas javardos. Exatamente. Mas pronto, há de haver nos próximos tempos tempo para falar sobre a legislação em Portugal sobre os portos de lançamento. Mas pronto, então o que aconteceu foi que houve uma situação estilo perdidos e achados, que foi, então, há esta empresa que é italiana, que é a Avio, né? Que tem uns foguetões, uns lançadores Vega. Pronto, são lançadores europeus, são bons, a gente tem usado disto. São bons, pronto. Tem dias. Enfim, na Europa são os que temos, é um argumento para serem usados, não é? É o que se pode arranjar. Pronto, exatamente. E um destes foguetões estava a ser planeado para lançar, agora nos próximos tempos, um satélite ESA ou um biomass, que é um satélite que estuda a biomassa, como diz o nome, portanto a vegetação. Mas a ESA, entretanto, desenvolveu uns satélites da missão Sentinel, que são mais importantes, e que neste verão, em 2023, eles decidiram, ok, este satélite sem prioridade, nós só temos um foguetão, portanto este foguetão que ia lançar esta missão Biomass agora vai lançar um destes satélites. E então, depois de fazer essa escolha, começou-se a ouvir assim uns murmúrios, e esta notícia é assim uma coisa muito alegadamente, né? Houve algumas fontes a confirmar, mas enfim, tem tudo uma pitadinha de sal, que o quarto estágio deste foguetão Vega que ia lançar estes satélites, que se chama o AVUM, não sei se é acrónimo ou sigla, tem, portanto, um motor e tem 4 tanques de propelente, portanto, combustível e comburente, portanto, o que queima. E esses 4 tanques são umas coisas esféricas, não muito grandes, mas ainda assim são tanques de foguetão. Só que eles chegaram à conclusão que não sabiam de 2 deles, confirmam estas fontes. Como é que isto aconteceu? Como é que nós na Europa não temos muitos foguetões e um dos poucos que tínhamos para lançar não sabemos dos tanques? Estes tanques estavam num departamento da empresa Avio em Colleferro, que eu fui ver antes do episódio, que é uma zona na província de Roma. Deve ser onde a empresa fazia ou armazenava estes tanques. Possível. Mas estavam armazenados num edifício que foi entretanto renovado. E, segundo consta, estes 2 tanques não estavam entrados na database da empresa de inventário, algo do género. Estão a ver? Portanto, até fazer a investigação, segundo consta, isto foi tudo muito complicado, porque as pessoas, depois de descobrirem que os tanques estavam em falta, nem sequer tinham registros do que tinha acontecido. Mas pronto. A história... Será que os tanques estavam em tancos? Olha... É que eu estou a ter um déjà vu. Conspiração. Esta notícia soa muito a uma notícia de há 2 anos atrás. Pois, ainda vamos a saber, e é o Eduardo Cabrita, né, que tem alguma coisa a ver com isto, era o nome do ministro na altura. Sim. Nunca se sabe, vamos ver. Mas em princípio não. Pronto, e então, neste edifício em Colleferro, onde estavam armazenados, houve uma renovação, e aparentemente eles não sabiam que aquilo eram tanques. Portanto, os contractors, as pessoas fizeram a renovação ao edifício, a empresa, e eles acabaram por descobrir os tanques. Mas
descobriram os tanques num scrapyard, portanto numa lixeira, uma lixeira de metal, já todos cacados. Mas então afinal foram encontrados. Foram, só que já estavam de scrap metal. Como é que se traduz scrap metal? Eu prefiro cacados. Eu, a partir de agora vou usar cacados. Ferro velho, pá. Cacados, ferro velho, eu devia saber isto. Enfim. Mas sim, portanto, encontraram uns tanques já numa situação, digamos, pouco utilizável. Pós-mortem. E então eles agora têm duas alternativas. Ou eles lançam, ou eles pegam num conjunto de tanques que foram usados em 2012 no maiden flight, ou seja, no voo teste deste foguetão. Ou deste estágio, não sei se foi do foguetão todo ou só do pequeno estágio, do quarto estágio. Ou pegam nesses tanques e a ideia é usar 2 dos tanques que ainda têm para fazer para ver se ainda está tudo bem e assumir que os 4 estão nas mesmas condições e depois usar os outros 2. Pronto, ok, uma ideia decente, mas enfim, estes tanques foram feitos para 2012, estamos em 2023. 11 anos não fazem bem uma pessoa nem a tanques, portanto. E quem diz que nós na Europa não temos foguetões reutilizáveis, hein? Isto é que é. Elon Musk o quê? Qual Falcão 9? Temos aqui o Avio, espetáculo. A Avio apresenta Espaço X2. Quem diria? Pronto, essa é a primeira opção e talvez a mais simples, straightforward. A segunda opção é tentar modificar o quarto estágio para pô-lo noutro foguetão ou montá-lo de outra maneira, pronto, tentar fazer uma espécie de uma solução à Frankenstein. Que é engraçado saber, porque nós saímos da universidade de fazer projetos para cadeiras assim, com fita cola e tudo em cima da hora, a verdade, perdemos peças, ficaram um parafuso por meter e coisas do género. Chegamos ao mundo do trabalho e andam aqui estes morcões da Avio a perder tanques e a ter de improvisar tudo. Eu peço desculpa, mas se há nacionalidade que deve cabacear esse projeto, é um português. Porque se há quem saiba fazer MacGyver com cacadas e com scraps e fita cola, somos nós. Portanto, acho que se há uma nacionalidade dentro da ESA que consiga fazer isso, somos nós. Está na altura de contratar. É pedir aos portugueses para... Não, mas isto é não querendo generalizar, mas querendo. Isto é clássico dos italianos, são pessoas geralmente desorganizadas, faz parte. Também temos, de certeza, mais do que teorias da conspiração para saber o que é que aconteceu a estes tanques. Assim, do topo da minha cabeça, máfia, não é? É o óbvio, mas o que a máfia quer fazer com tanques que depois acabam no ferro velho, ou os chineses ou os russos? Isto claramente é de só desorganização, não é? Não, se forem os chineses ou os russos, ou outras nacionalidades, ou os norte-coreanos, sei lá, pode ser para só sabotagem, para atrasar os nossos programas espaciais porque alguém disse alguma coisa chata. Ou então porque somos muito competitivos com a nossa missão espacial. Sim, exatamente. Para copiar, sabotar talvez, copiar de certeza que não é? Com tanta coisa boa para roubar ou para copiar, vão copiar os tanques do Vega. Se calhar os Vegas não. Acho que ia correr mal. E pronto, e é isto. Isto são os novos desenvolvimentos aqui na Europa. Como sempre, estamos na vanguarda da indústria espacial e, portanto, não podemos deixar de abordar esse tópico. Vamos ver o que acontece. Vamos ver se vai ser tipo tanques, em que eles fazem uma investigação e depois descobrem 6 tanques novos dos quais ninguém sabia. E já agora, só para dar uma ideia de porque é que isto é problemático e que não demos, porque realmente nós se calhar temos esse contexto, como estamos um bocadinho mais por dentro deste tópico, mas outras pessoas não. Estes tanques já não são produzidos. Portanto, estes estágios já não são produzidos. Portanto, os tanques que nós tínhamos eram os que tinham de ser utilizados. Portanto, se alguém estiver a pensar porque é que não fazem mais tanques, era o último Vega, eram os últimos tanques. Portanto, isto estava contabilizado, não é? Sabia. Também não sabia disto, posso dizer. Pronto, posso admitir. Falhou-me no raciocínio isso, mas pronto, para os ouvintes menos especializados no espaço, esta é uma fonte, uma peça crucial para perceber o que se está aqui a passar. E contextualizemos, não é? O estágio do Vega 4, só para termos noção, é um destes 4 tanques. São 4 tanques, talvez? É? 4 tanques, sim, são 4 ao todo. Estamos a falar de um cilindro de 1,64 m de altura e um diâmetro de quase 2 metros, 1,9. Portanto, é assim uma coisa do tamanho de uma pessoa, de altura, e um bocadinho mais de uma de diâmetro. Cabem lá 4 esferas, portanto isto acaba por ser... No fundo, o que é que achas? Fácil de transportar? Eu acho que conseguia levar um tanque, se calhar, às costas.
Não sei, mas acho que eu sei o que é que acontecia se em vez da Avio fosse a SpaceX, que era o Elon Musk quando anunciou o Cybertruck, imediatamente punha o Cybertruck a puxar um destes tanques para é uma manobra publicitária. Exatamente. Yeah. E são de alumínio, portanto é capaz de ser levezinho, leva 500 kg de propelente, se não me engano, não sei se é cada 500 litros de propelente, talvez mais de 500. Boa pergunta. Calma. Não tenho esse dado. Quick Maths, é a minha vez de fazer porcaria como vocês no episódio passado. 500 litros de água são 500 kg, não é? Portanto, estamos a falar de 500 kg de combustível, isso faz-se com menos litros de combustível, porque é mais denso que água, não é? Ou não? Não tenho a certeza. Se for oxigênio líquido, não. Ok, pronto. Entretanto. É à volta disso. Eu também queria contribuir. Eu estive a ouvir o episódio passado em que não estava e estava a sentir-me mal de estar a faltar à parte engraçada de falhar as contas. Que é capaz de ter sido editado fora, na verdade. É capaz, é. Mas fica aqui um cheirinho para os ouvintes mais dedicados. Pronto, depois quando lançarmos o Patreon, se calhar lançamos uma edição completa com os bloopers todos metidos, nomeadamente a Lígia e o Miguel a fazer 10% de 3 mil milhões de dólares. Isto só mostra que até indivíduos doutorados e engenheiros também não sabem fazer contas. Eu acho que o problema aqui das máquinas. O problema aqui é que o denominador comum é o técnico. Se calhar é a formação que está errada. Também pode ser. E por falar nisso e em perdidos e achados, eu vi uma notícia hoje no Observador muito engraçada, que é um professor do técnico condenado a 7 anos de prisão porque andou a roubar gás natural, uma coisa assim do género. Gás natural? Exato, portanto há uns anos aparentemente usando métodos magnéticos e de contador e válvulas e tal, pronto, não sei como, andaram a roubar gás natural e depois a vender de volta energia à rede. Portanto isto é... Não quero dizer departamentos, mas eu lembro-me de um departamento em que se falava deste tipo de coisas no técnico. Eu acho que me lembro das aulas em que se falava desse tipo de coisas, não é, Gonçalo? Exatamente. E sobre os méritos ou deméritos das alterações climáticas, portanto... Não sei. Podemos elaborar a lista de suspeitos daí. 7 aninhos. Portanto, se descobrirmos quem é que andou a roubar peças do foguetão, podemos esperar talvez mais. Aqui o elemento-chave é que tu lês o Observador. Ok, continuando. Mas havia dúvidas? Não. Eu, por acaso, gostava de saber porque é que, já que temos que ir ao caixote de lixo para projetar o novo foguetão, porque é que temos que ir ao nosso caixote de lixo e não podemos ir ao caixote de lixo da SpaceX? Acho que era melhor. Acho que com o ITAR és capaz de ter uns problemas. Não, mas está no lixo. São os controlos de exportação. Exatamente. Portanto, eu não sei até que ponto é que vocês têm de assinar isso. Eu tive de assinar bastantes coisas destas, né? Portanto, nós trabalhamos vagamente com coisas a ver com o espaço que, na minha opinião, têm muito pouca capacidade de serem aplicadas diretamente a aplicações militares, mas tinham de assinar uma papelada e dizer se temos vizinhos ou cônjuges, familiares, amigos destes países. Exatamente, russos, iranianos, norte-coreanos, coisas do género. Então, depois da Rússia ter invadido a Ucrânia, que pesadelo para as pessoas aqui da Europa que estão minimamente relacionadas com a Rússia. E até na faculdade eu tive a assinar uns papéis para participar no grupo de estudantes do DER, dos foguetões, mas acerca de utilizar a tecnologia dos americanos. Nós já falámos aqui sobre aqueles métodos de captura como a Rocket Lab quer fazer com um gancho e um helicóptero e que a CIA fazia com os rolos de câmara dos primeiros satélites. Às tantas podíamos fazer aí um gamancezinho aéreo aos foguetões reutilizáveis americanos e depois dizer, desapareceu. Eu não estava a dizer em subterfúgio. Estava mesmo a dizer, olha, Ellen, nós temos que ir ao lixo. Podemos ir ao teu ferro velho? Pronto, e se calhar aí conseguimos apanhar uns tanques. Literal. Já que temos que ir apanhar tanques de 2011 ou 2012, se calhar, já que é para ir ao lixo, estamos a tentar ser sustentáveis, não é? O reciclar, reutilizar primeiro. Exatamente. Biden, por favor, manda aí uns tanques. Não, mas tendo em conta o estado da SpaceX com os custos baixos, seria mais barato comprares um voo novo ao Elon Musk do que pedires o ferro velho dele e depois adaptares ao teu próprio foguetão. Isto ia ser um custo bizarro, completamente. Portanto, o moral da história, não percam SpaceX, tanques. como sempre. Não percam tanques. Não percam tanques.
E continuando, no último episódio eu fiquei muito triste, devo dizer, que enquanto eu havia na cave, mais uma vez, daqui a cave que preparei para receber o Morgado, fiquei muito triste porque estávamos a falar do isolamento, dos princípios de isolamento e tal, humano, e falámos aqui das missões ao Ártico e à Antártida. Antártida? Sim. Antártida. E eu fiquei muito triste porque eu gosto muito de exploração polar. Desde que fui a Oslo fiquei obcecado. Acho super interessante e queria contribuir e portanto eu forcei os meus colegas a falarem disso outra vez e a Lígia faz-me um favor, que é tão simpática, e vai falar exatamente sobre este turismo antártido, sei lá, pô. É difícil. Ajuda. É difícil porque Antártida não faz sentido nenhum. Antártica faria-se mais sentido porque a origem da palavra quer dizer não urso. Ártico quer dizer urso, e há ursos polares no Ártico, e Antártida não tem ursos, só tem pinguins, e então não é não urso, Antártida. Mas acho que em português dizemos Antártida e é realmente algo que... Mas é uma confusão. Acho que foi um bocado brasileirice, porque eles é que estão lá perto. Mas pronto, não sei. Anyway. E realmente sim, decidi, em vez de estarmos com suposições e a dizer eu acho que eles fazem lá umas missões realmente com médicos, para os médicos aprenderem o que é problemático com o isolamento, e fazem missões também com astronautas análogos e fazem isso tudo, mas dados concretos tínhamos 0. Portanto, o ouvinte, por favor, no episódio anterior, há muita coisa que tem que levar com grão de sal, incluindo... o meu faux pas com a densidade das atmosferas. Mas pronto, falando então aqui novamente dos polos, por coincidência saiu uma notícia na ESA, de facto, sobre a Estação Concórdia, na Antártida, e essa estação é uma estação, penso que colaboração entre os franceses e os italianos, mas pode, como é óbvio, albergar qualquer cientista de qualquer nacionalidade, dependendo do programa que eles estão a correr, e normalmente eles fazem programas de 12 meses em que a crew, a tripulação, fica isolada 12 meses naquela estação. E estamos a falar do quê? Estamos a falar de um sítio completamente isolado, mesmo na ponta do polo, em que, na ponta humanamente chegável, não é? Vamos aqui ter atenção a isso. Em que o sol nunca sai do chão. Nunca nasce no inverno. Nunca sai do chão. E nunca entra pelo chão adentro. Nunca se põe. No verão. Não, então se a Terra for plana, vamos lá ser inclusivos. Ok, então estás no modelo Terra plana. Ok, desculpa, está certo. Vamos tentar ser inclusivos com os nossos ouvintes. Não, estou a brincar, como é óbvio, a Terra não é plana, malta, por amor de Deus. É um donut. Mas pronto, nunca tens noite no verão, nunca tens dia no inverno. Estão a uma altitude de 3 km, acho que é uma coisa assim mesmo crítica, ou seja, a quantidade de oxigênio a toda a hora é super baixa em comparação com a superfície. Para quem não percebe de atmosferas, claramente eu também não, foi visto no episódio passado, mas assim que estamos a subir em altitude, a pressão está a diminuir. Porquê? Porque a quantidade de certos gases também está a diminuir, e um desses gases é precisamente o oxigênio. Portanto, muita malta que quer treinar maratonas vai correr para cima de montes e de elevações precisamente por isso, para treinar a capacidade do corpo oxigenar com pouco oxigênio. Mas pronto, continuando. Portanto, eles estão constantemente com pouco oxigênio, sem luz durante 6 meses, sem noite durante 6 meses, com muito frio. A temperatura média anual é menos 50 Celsius. A média, estamos a incluir o verão. Ou seja, Fantástico. No inverno vai abaixo de menos 80 Celsius. Menos 80. Eles estão literalmente em Marte. Eu acho que a essa altura já mais vale quase usar a escala Kelvin. A escala Celsius já não serve de nada. Mas há partes na Antártida que no verão aquilo é capaz de estar uns 10 graus ao sol, uma coisa assim de género. Sim, a Antártida é agradável. É extremamente agradável agora que com as alterações climáticas isso é uma aberração completa, não é? Podemos fazer um resort sim, lá em baixo. A Antártida é muito extensa e há partes, claro, que que não são tão a sul, que já têm esse problema de glaciares que estão completamente a descongelar e icebergs que estão a mover-se e a temperatura... Pinguins a emigrar.
Ainda não. Como no Madagascar, não é? Que eles vão para o zoo e depois, eu quero tanto ir para a Antártida. Depois chegam lá e pensam, fogo. Mas pronto, fiz grande spoiler Cantinho agora. cinematográfico da Lígia. Sim, eu fiz grande spoiler agora. Sim, eu só vi o Madagascar já em adulta, tipo há 6 meses. Chocante. Chocante, eu sei. Mas sim, naquela zona ainda os efeitos do climate change se calhar já se estão a sentir, mas não tanto ao ponto de chegar aos 10 graus. Como eu disse, a temperatura média são menos 50 por ano. Portanto, é sempre muito frio. E como é que então é esta gestão? A cada 12 meses troca-se a equipa. E neste momento estamos num momento de troca. Portanto, a equipa que passou lá os últimos 12 meses, até vou tentar fazer aqui a honra de dizer o nome mesmo do... Sim, faz favor. Bem dito. Do cientista. Portanto, estava a ser liderada a equipa pelo Dr. Sacha Freigang. Again, Freigang, de certeza que se diz de outra maneira, que como também veem, o meu holandês é péssimo. Não sei se é holandês, mas soa. Com estes guias e estes genes aqui tudo. E ele fez parte ou liderou a equipa DC19. E porquê DC19? Porque já é a equipa número 19 a fazer esta missão de 12 meses. Portanto, já estamos na equipa 19. E agora passou para a equipa 20, que é liderada pela doutora, portanto, doutora não de doutoramento, penso eu, mas doutora médica, portanto, uma MD, a doutora Jessica Studer. E uma coisa muito interessante para os nossos ouvintes que têm muito interesse sobre a Antártida e sobre o Ártico, sobre os polos no geral, como aqui o nosso Gonçalão. Uma coisa que vocês podem fazer é ler os diários deles, os diários de missão, porque eles vão escrevendo um blog que está aberto para o público de tempos em tempos, em que vão falando dos seus progressos, das suas dificuldades, dos desafios que estão a sentir. E pronto. Isso é giríssimo. É bastante. E pronto, aqui estamos. A última entrada é o tal Dr. Sacha a ir embora, mas que a tirar selfie com a nova doutora que está a entrar. E ele a seguir foi fazer uma road trip na Nova Zelândia, sei lá, para entrar outra vez da sociedade. Decidiu fazer uma road trip na Nova Zelândia, está ali ao pé, digamos, mais ou menos, não é? Está mais ao pé da Nova Zelândia que de Portugal, pronto, aquilo também não é assim tão perto. Mas pronto, acho que a primeira... Deve ser dos países mais próximos, não é? Sim, mas mesmo assim Nova é Zelândia, muito... Argentina. Talvez a Argentina seja mais próxima. A Nova Zelândia não é assim tão próximo. Ainda é preciso umas horas de avião. Nós é que estamos super enviesados com o nosso mapa ali em baixo. É tudo perto. Ou seja, é para o sul, está tudo misturado. Sim, é tipo África do Sul, pinguins. Os nossos mapas estão extremamente enviesados naquela zona. Mas pronto. O primeiro contacto com a sociedade foi de facto Christchurch, na Nova Zelândia, e depois se pôs a caminho com a mochila a fazer a sua viagem, e diz que o próximo passo é encontrar emprego. Pronto. Tem um currículo fraquito, pá. Sim, também acho que sim, 12 meses em Concórdia, não sei quem é que vai querer. Mesmo. Esta história dos blogs sobre o seu dia-a-dia na Antártida acho muito interessante, porque é quase replicar o que se fazia na Idade Heroica. Esta era heroica foi da chegada ao Polo Norte e ao Polo Sul geográficos, que decorreu no final do século XIX e início do século XX, em que os líderes das expedições, e pronto, muitas pessoas, mas depois o líder passava o diário e fazia o livro com base nas suas experiências e no seu diário, e é quase a versão moderna disso. Acho extremamente engraçado e é algo que eu recomendo também às pessoas a lerem, se tiverem curiosidade a ler, os diários do Nansen ou do Amundsen, e depois fazerem se calhar o paralelo para a exploração espacial hoje em dia. Até o astronauta Scott Kelly, que é aquele da experiência dos gêmeos, chamou ao seu livro sobre o seu ano na ISS, chamou-lhe... Como é que se chama o livro agora? Scott Kelly. O Scott Kelly, sabes? Aquele gêmeo careca que o gêmeo foi lá para cima. Eu comprei o livro, mas foi do canadiano. O do canadiano é excelente também, como é que ele se chama? Agora está-me tudo a faltar o nome. Tem um bruto bigode. Exatamente, o do canadiano está muito bem escrito, bom humor, é o guia de um astronauta para viver bem na Terra. Só nos faltam os nomes desses astronautas todos. Chris Hadfield. É um ótimo livro. O do Scott Kelly eu não achei tanta piada, porque é muito americano, assim mais
básico. Oh, e não é não. tão bom do ponto de vista literário, mas ele chamou ao livro Endurance, que é o nome do livro e da missão, e do navio também, de uma missão ao Polo Sul, se não me engano, muito famosa, em que eu não li esse livro, mas aparentemente eles passaram pelo pior do pior, de perder dedos, de serem atacados por tudo e mais alguma coisa, de estarem presos no frio, e é quando se fala de aventuras deste tipo, durante anos se passa mal, totalmente refere-se à Endurance, e portanto este paralelo é interessante. Ele disse que no livro do Scott Kelly, ele diz que leu o Endurance quando era jovem, que se inspirou para este espírito inspirou esta aventura, este espírito de aventura, e por isso ele decidiu dar o mesmo nome ao livro sobre a sua experiência, que eu não recomendo. Há de facto um grande paralelismo entre as transmissões e o espaço, e é por isso que elas também existem. Estas missões têm o fundamento de nos preparar para missões tripuladas de longa duração no espaço. E entender como é que os humanos também lidam com o isolamento, no geral, também são bons dados psicológicos, fisiológicos. É mesmo, e acho que se calhar falámos num dos episódios experimentais, mas antigamente nas missões de Mercúrio, Gemini, Apollo, os astronautas eram selecionados, eram aqueles ases do ar, os pilotos que eram engatatões e convencidos, porque precisávamos de pessoas corajosas e pessoas que estivessem dispostas a arriscar a sua vida para o princípio da exploração espacial. Por isso é que se fez a contratação destes militares. Hoje em dia também muitos ainda hoje são militares ou têm um background militar, mas o que se valoriza no recrutamento não é a coragem e achar-se que é o melhor, mas é na verdade os skills sociais. Portanto, não quero dizer skills, porque a gente goza agora quando se diz skills em português, as habilitações, a capacidade de socializar bem, de estar isolado, como vocês falaram muito bem no episódio anterior, e isso nota-se que conseguimos ter estas missões funcionais, pelo menos. Como a Lígia disse várias vezes ao longo deste podcast, o que se passa na ISS não se sabe, porque é muito bem guardado, é um segredo muito bem guardado. Portanto, certo que há desacordos e discussões e talvez até lutas, mas até ver parece que as coisas correm bem. E vocês falaram de um cientista russo que deu um tiro no outro porque levou o spoiler do livro, e fez-me lembrar uma história da exploração do Nansen, que tentou atingir o Polo Norte na altura, se não me engano, exatamente, e o objetivo dele era prender o barco no gelo e escorregar até ao Polo Norte. Quando isso não funcionou, ele decidiu sair com outro camarada do barco, o líder da expedição, e ir ao Polo Sul. E pronto, aquilo correu mal, obviamente, e eles estiveram fora de 2 anos, ou algo do género, abandonaram a tripulação, e nesse tempo que a tripulação esteve abandonada, com o navio preso no gelo, no inverno o sol não nasce, tudo esse tipo de coisas, aparentemente o médico da expedição ficou viciado na morfina. Então eles tinham por um lado necessitavam do médico, é das pessoas mais importantes das tripulações, mesmo nos navios, e em todo este tipo de expedições é algo completamente de prioridade, mas o próprio médico tinha de ser fechado o seu acesso à morfina, que estava fechado acadeado, porque senão ele gastava tudo e estava todo drogado e não estava propriamente em condições de tratar da tripulação. Portanto, exato, todo este tipo de histórias é muito interessante, e vamos ter de certo muito mais deste tipo quando estivermos em Marte, no planeta morto. Ao contrário da ISS, só um pequeno comentário, o problema destas missões é que no Ártico e na Antártida há acesso a álcool em certas estações. Como mencionei no último episódio, e é realmente um problema muito forte nestes ambientes por causa do isolamento. Portanto, mesmo que sejam pessoas que saibam lidar, no momento em que há acesso a morfina, a álcool, eu não acho que haja um drug problem que os cientistas nunca ouvi falar, mas em bastidores com os meus colegas, eu já fui ao Ártico, mas lido com colegas que também fazem o Oceano Sul, e eles falam muito, especialmente na Antártida, nos barcos que são icebreakers, que estão durante meses e meses. Há um problema com álcool em alguns barcos de alguns países, como a Alemanha, por exemplo. E isto é uma coisa que na ISS não acontece, mas na ISS o que acontece, não há muitos recordes, como já falámos, mas há alguns, e o que acontece muito a nível psicológico dos astronautas é um ódio imediato à base. Quando eles começam a sentir que não, a primeira frustração que eles têm eles têm o horário de astronauta, que é extremamente estrito, e exige uma capacidade de disciplina sobre-humana, e eles começam a pile tasks.
E começam a sentir frustração porque Exatamente. não estão up-to-date com o seu horário. Acumula. E no momento em que a base é o bode expiatório, então. a base é o bode expiatório, porque eles estão com a gravidade certa, com a radiação certa, com a temperatura certa, com tudo certo, e estão aqui a dar-me ordens. Mas quem é que eles pensam que começam são? a ressentir, exatamente. E começam a ressentir. Não, eu relaciono-me, mas talvez vocês ouçam no podcast barulho de talheres e de coisas a bater aqui ao pé de mim, porque eu não tenho secretário no meu quarto neste momento, portanto eu tenho um ressentimento à minha casa que é impossível lidar com estas pessoas. Portanto, próximos episódios está prometido que não vai haver barulho porque eu vou mudar de casa. Portanto, relaciono-me imediatamente com a casa ser o bode expiatório. Mas quanto ao álcool, eu por acaso ouvi isso também. É algo que eu... Então... Eu não estava à espera dessa transição, foi tão repentina. Exatamente, whiplash. Bom, quanto ao álcool, eu ouvi o vosso comentário e eu acho que até eu, do meu lado, até discordo, porque sem dúvida que é um problema. Isto, aliás, os países frios, a legislação em relação ao álcool é muito mais conservadora, na Noruega, na Suécia, etc. Porque de facto não há nada para fazer e está escuro, e então as pessoas ficam só a beber e dão cabo de si, dão cabo da sociedade, porque gera comportamentos antissociais, obviamente. Mas é algo super importante, e quando lemos testemunhos até históricos e contemporâneos de sítios onde o álcool está proibido ou é difícil de obter, ou em situações de isolamento, o álcool é sempre uma escapatória e contribui imenso para o moral da equipa. Portanto, demais causa problemas, mas é também uma ferramenta que pode ser usada, por exemplo, nos navios, nas marinhas é algo importante e tem de ser bastante controlado também. Um amigo meu que trabalhou na Líbia após o período de guerra civil estava basicamente num complexo isolado, só com pessoal, não é só ocidental, mas pronto, pessoal de fora, e faziam expedições mensais ou algo do género ao Porto, onde compravam álcool ilegalmente, não é? Porque é ilegal naquele país que é muçulmano, e pronto, é algo essencial, e mesmo na ISE, não é essencial à vida, mas é essencial à moral, especialmente nestas missões longas, e tal como a comida, não é? Por isso é que a pessoa mais importante no navio não é, eu falei do médico, mas o mais importante é o cozinheiro, muito bem, exatamente. Exato. A Lígia sabe. Sim. E na ISS existem várias histórias não sei se os astronautas americanos e europeus levam álcool, não me recordo, mas os russos levam, e pelo que eu vi são bastante generosos na partilha. De vez em quando fazem festas, né? Tipo, como os estudantes de Erasmus, né? Cada um traz um prato do seu país, e os russos levam a vodka, e pronto, temos lá batatas líquidas no espaço também. Eu concordo contigo, mas a Antártida, e isso é uma coisa que eu queria só fazer um comentário muito breve, a Antártida, estas missões são importantes para o espaço, mas são importantes para a Antártida também. Nós temos que perceber mais sobre este continente gelado, que tanto é importante para manter a homeostase do nosso planeta. Só para terem uma ideia, nós só descobrimos a Antártida 200 anos depois de descobrirmos Titã, a Lua. 200 anos depois. Incrível. Nós primeiro descobrimos uma Lua à volta de Saturno, e só depois é que descobrimos o nosso próprio Polo Sul. E depois outro comentário, que é: a Antártida não é só o Polo Sul, é muito grande, como já falámos, por isso é que há zonas que têm... É um continente, por isso é que há zonas que realmente às vezes chegam a temperaturas um pouco mais quentes, mas até essas temperaturas são completamente anómalas, e temos que monitorizar e temos que perceber melhor como é que funciona. E isto para dizer o quê? Na Antártida só se trabalha, não se faz turismo. A Antártida é um sítio de trabalho. É um sítio de trabalho científico. Calma. Quero só dizer que para os nossos ouvintes mais abastados podem... Exatamente. Quer dizer, é mais acessível do que o que eu vou dizer a seguir. Arranjar aquele cruzeiro que sai da Argentina e vai à Antártida e podemos mergulhar e tal. Muito giro, que gostaria imenso de fazer. Mas para os mais abastados podem até contratar um helicóptero que vos leva aos picos gelados da Antártida, e depois vocês podem esquiam até lá abaixo, e depois o helicóptero apanha-vos outra vez e voltam. Portanto, agência de viagens, se me quiserem levar. Dá para fazer, mas é altamente restrito. E dá para fazer porquê? Porque muitas vezes essas pessoas é que também financiam as nossas expedições científicas, e portanto nós temos que dar qualquer coisinha. Bem visto. Mas pronto, é um sítio em geral que é só para ciência. E isso significa que é verdade que é preciso para a moral álcool, mas tem que ser numa maneira que as pessoas à volta que estão a tentar trabalhar estejam confortáveis. Sim, sem dúvida. E é cada vez mais metódico e científico os processos que se faz, não é? Comparar a exploração do espaço com a exploração da Antártida, não, são dois pesos e duas medidas, portanto, sem dúvida. Exatamente, estamos melhores também nisso.
E portanto concordo contigo que se as pessoas estão 3 meses isoladas ou 12 meses têm que ter alguma alegria, que segundo consta na base espanhola come-se muito bem, o que é uma coisa completamente contra a nossa natureza, porque como portugueses se quer aceitar que isso possa ser verdade, mas sim, ok, vamos acreditar. Supostamente porque realmente tem um bom cozinheiro, deve ser, mas pronto, e o álcool se calhar pode ser necessário, mas tem que ser muito bem... tem que gerido, ser muito bem regulado, gerido. É uma recompensa, algo que antecipar, etc. Uma festa. Não um refúgio, exatamente, não um refúgio um refúgio do cotidiano que é bastante duro e às vezes deprimente. Exato. Acho que por fim queria só dar um apontamento completamente não relacionado, mas importante, quando se discute espaço e Antártida, que é o facto de que quando se estava a fazer os primeiros avanços acerca do direito espacial, a Antártida foi uma das inspirações. Isto porque temos também o direito aéreo, não é? Mas ao mesmo tempo, quando tens um satélite, enquanto que uma viagem de avião podes mais ou menos controlar por onde passa, melhor o satélite vai à volta da Terra e as órbitas são, às vezes até têm precessões e coisas, e então apanhas um monte de países e é impossível não apanhares um país que esteja também em conflito ou que tenhas um desacordo, e então onde o direito espacial, que vem do o direito aéreo, que também tem base no direito romano, começa a falhar, eles decidiram olhar para o direito marítimo também, ou seja, as zonas exclusivas e tal, isso tudo discutiu-se. E depois a Antártida, porque não sei bem qual é que é o estatuto específico, mas a Antártida tem uma espécie de... tem um estatuto específico que permite que todo o mundo que queira possa explorar, mas ao mesmo tempo algumas partes são às vezes... como é que se diz? São assenhoreadas, por alguns países com mais fundos, como os americanos, os europeus, a Rússia, etc. E pronto, e serviu de inspiração também para a forma como assinámos o Tratado da Lua e tudo isso, que queremos garantir que qualquer pessoa possa aceder aos corpos celestes, não só a Lua, mas asteroides e tal, plantar a sua bandeira e tal, mas pronto, tentar controlar a apropriação, era isso que eu queria dizer, a apropriação de território e de recursos e tudo mais. Portanto, caso estejam interessados, podem ir ler e comparar. E era a minha última nota. Sim, e concordo plenamente. Cada vez que me dizem concordas que nós vamos a Marte e que se vá colonizar, eu assim, desde que seja como um tratado tipo a Antártida, em que os cientistas têm primazia, por mim tudo bem. Em que o turista é só aquele que realmente está a financiar a parte científica, pode lá ir com um helicóptero e voltar, neste caso com um foguetão, e voltar logo a seguir, sem tocar em nada. Para mim tudo bem. Sim, sem dúvida. Mas pronto, depois dá sempre o interesse subjacente que também existe no Ártico e na Antártida, não é? No Ártico temos ali a proximidade da Rússia, que de repente faz fronteira com um monte de países mais ocidentais e muito direta, e por outro lado na Antártida temos o potencial de encontrar recursos, encontrar petróleo, encontrar minérios, e a malta está sempre à coca disso, e vai ser o mesmo no espaço, não é? O asteroide vai ser para a ciência e vai ser muito, muito facilitado até se encontrar algo de valor, e aí entram as brocas, como sempre. E pronto, nesta nota de deprimente deixamos. Com isto um adeus. Com isto um adeus. Queria dizer agora também que vamos faltar ao próximo episódio, vamos fazer uma pausa. Isto porque estamos a preparar um grande season finale, um grande episódio final desta temporada de Nau Espacial. Com surpresa, com coisas interessantes, não vamos divulgar, não vamos spoiler, tal como já spoilámos o Madagascar, senão ainda leva um tiro, tal como o cientista russo. Entretanto, o motivo... Isto claramente é por causa destas surpresas que estamos a preparar, e não é porque eu tenho de deixar o Miguel Morgado descongelar, não é? Que ele não só está dentro do porta-bagagens, está dentro de uma arca congeladora. Isto está bastante preservado, tal como no Star Wars, estão a ver o Han Solo, é isso. E vemos-nos daqui a 2 semanas, portanto, com um episódio diferente do comum. Da minha parte, deixo-vos com um apelo. O apelo a deixar 5 estrelas ou um comentário na plataforma onde nos estás a ouvir. Se queres mais conteúdo nosso, não te esqueças de subscrever no teu agregador de podcasts favorito, YouTube ou redes sociais também. Já agora, para todas as pessoas que dizem e tal, eu não recebo notificação do episódio, não sei, a culpa não é minha de não ouvir. Isso é treta, pronto, todos sabemos que vocês não estão subscritos, toca a subscrever. Dúvidas e sugestões, estamos sempre cá, também para falar sobre a Antártida. Acho que este episódio foi metade espaço, metade Antártida, e eu não tenho nada a reclamar por isso, porque adorei. Contactem-nos nas redes sociais ou e-mail, nauespacialpod@gmail.com. A música é de Josh Woodward e pronto, até à próxima. Adeus. Adeus. Disseste tchau, Lígia? Eu não ouvi no meu microfone. Disse adeus.